Então, bora lá? Dando sequência aí aos nossos advérbios. Tal como falado, vamos ver aí os tipos adverbiais com os exemplos para a gente localizar os exemplos e classificar os caras e vocês, né, terem aí um primeiro contato com os tipos adverbiais dentro das frases. Tá legal? Então, bora lá. Primeiro caso de advérbio que a gente tem aí na nossa frente é o advérbio de tempo. Aliás, está tudo classificado como advérbio de tempo, mas não necessariamente nos exemplos a gente vai ter advérbio no sentido de ter um só vocábulo. A gente pode ter mais de um. Então, a gente vai classificar direitinho. Quando tiver mais de um, vai chamar de locução. Tá beleza? Locução adverbial. E aí indica o tipo dela. Tá legal? Qual é a circunstância que ela indica. Tá? Então, bora lá. Advérbios de tempo. Advérbio de tempo tem que mostrar o quê? Tem que indicar o quê? Tem que mostrar o tempo, né? Obviamente, né? O tempo é a mesma coisa que momento, instante, ocasião em que um fato ocorre, ou ocorreu, ou ocorrerá, tá? É isso que a gente tem que anotar. Então, por exemplo, quando você tem o texto dizendo: as crianças dormiram cedo na semana passada. Ó, aqui você tem duas expressões que indicam tempo. Você tem a palavra cedo e você tem o na semana passada. Né? São duas instâncias de tempo diferentes, tá? A primeira fala digamos assim, um horário mais precoce, que é o cedo. Então, aqui, como a gente só tem um vocábulo, a gente tem aqui um advérbio de tempo. Certo? Tranquilidade? E o na semana passada? Na semana passada já temos aqui mais de um vocábulo, mais de uma palavra, indicando o tempo. Então, é a locução adverbial de tempo. Não se esqueça que para ter locução tem que ter dois ou mais vocábulos. Duas ou mais palavras. Enquanto que para ser advérbio tem que ter um só vocábulo. Certo? Tranquilo? Beleza? Então, era essa paradinha que a gente tinha que ver aí, tá? Aí você poderia falar assim: ué, mas por que a gente não chama tudo de uma coisa só, já que são dois elementos adverbiais que indicam tempo? É porque são instâncias de tempo diferentes. Tal como eu estava falando antes, que acho que não terminei de explicar direito, é que cedo indica, digamos assim, um momento precoce do dia, ou da hora de dormir, em relação à hora de dormir. Na semana passada, vai indicar outra instância de tempo com relação a, por exemplo, localização no mês. Você tem a semana passada, a semana retrasada, a semana anterior à retrasada, certo? Então, são localizações no tempo que são diferentes. E se são diferentes, a gente tem que classificar separadamente, porque são diferentes, Tem que classificar diferentemente. Tá claro? Beleza? Bom, com relação aos advérbios de tempo, belezinha aí? Viu na prática o exemplo? A gente já tinha visto outros, Vamos lá para os advérbios de modo. Os advérbios de modo, eles têm que indicar o quê? Qual é o sentido deles? O sentido é indicar a maneira como uma coisa foi feita, o jeito, a forma, como algo foi feito, ou como acontece, ou como é dito, aí tanto faz. Tem que ver no texto o que é que vai estar rolando, tá? Se é o que é feito, se é o que é dito, se é como algo aconteceu, aí não importa, tá? Aliás, eu falei do como, O advérbio de modo, ele tem a ver, por exemplo, com o advérbio de modo interrogativo, que é o como. Que a gente esbarrou neles lá quando a gente passou pelos pronomes interrogativos, que a gente teve que esbarrar nos advérbios interrogativos, tá? Então, por exemplo, você tem aí o texto dizendo: as pessoas ficaram à vontade na festa. Quando você tem o texto dizendo ficaram à vontade,
A vontade mostra a maneira como as pessoas ficaram. Maneira, você tem que lembrar, é modo. Né? Como aqui tem mais de uma palavra, então você teve uma expressão, isso é, uma locução adverbial de modo. Tá claro isso? Tá? Você tem aqui uma locução adverbial de modo, tá? Indicando que a maneira como as pessoas ficaram lá na festa, tá? Certo? Tranquilo? Aliás, aqui só de curiosidade, quando você tem o na festa é normalmente classificado como o quê? O lugar. Né? As pessoas estavam onde? Na festa. E, aliás, aqui, se indica lugar, lugar você tem que lembrar, é circunstância. E como tem mais de uma palavra aqui, a gente tem que chamar isso de locução adverbial de lugar. Apesar do que aqui só uma ressalvazinha, tá? Uma ressalva que é qual? Vai ter autores que vão chamar isso aqui de locução adverbial de tempo. E aí você tem que olhar as alternativas. De tempo por quê? Porque é momento de festa. Festa não é exatamente um lugar. Existe um lugar para se festejar. Então tem gente que vai, obviamente, classificar isso aqui como momento, tempo de festejar. Tá? Fica essa ressalva. Aí você vai falar assim, o que eu respondo na prova? Aí você tem que ver o que o texto tá, ou a pergunta tá encaminhando para você, tá? Dentre as alternativas. Certo? Porque tem autores que vão classificar como tempo, tem autores que vão classificar como lugar, tá? Aí você vai falar assim, mas você tem que decidir. Não, não tem que decidir nada. Não fui eu que comecei essa novela aí, tá beleza? Essa novela não é minha, não fui eu que escrevi esse roteiro. Eu tô te reportando o que é possível ser analisado aí, tá? Tranquilo? Certo? Inicialmente, né, tem sido mais frequente, pelo menos da maior parte das vezes que eu encontrei a expressão na festa, era classificado como lugar. Tem sido a classificação predominante, majoritária aí. Mas não é impossível ver alguém requisitando isso aí como tempo, não. O ruim é que se nas alternativas tiverem as duas possibilidades. Aí daí fica esquisito, mas vai pela majoritária inicialmente. Tá? No mínimo, por exemplo, se for uma prova de concurso, for alguma coisa do tipo, uma prova valendo, essa questão tem que ser anulada. Ou tem que ter um encaminhamento na pergunta bem mais específico. Tá legal? Certo? Enfim. Advérbios de lugar. Podemos? Advérbios de lugar. Eles têm que mostrar o quê? Advérbios de lugar tem que mostrar onde a situação ocorre, ou ocorreu, ou ocorrerá. A situação, o fato, a conversa, não importa o que seja, o acidente, tá? Enfim, como é que a parada acontece numa frase? Você tem o exemplo, todos estavam escondidos na sala de aula. Ó, a expressão na sala de aula, mostra o lugar. Então, isso aqui demarca a ideia de lugar, onde os alunos lá, as crianças, sei lá quem, as pessoas estavam escondidas. Então, aqui, como a gente tem a circunstância do lugar, isso aqui tem valor adverbial. E como tem mais de uma palavra, a gente já sabe que tem que chamar isso aqui não de mero advérbio, mas de locução adverbial de lugar. Tranquilo? Certo? Só um detalhezinho que eu não frisei nas outras, mas a gente pode aqui, porque dá tempo, de observar que aqui poderia você ter tranquilamente essa locução no plural. Todos estavam escondidos nas salas de aulas. Então aqui você está vendo que como locução poderia vir a variar.
certo? Tranquilo? Diferente, por exemplo, do caso de cima, do à vontade. Você não vai ter as pessoas ficaram às vontades, né? Essa locução a gente normalmente não usa variando. Mas repare que a locução adverbial seguinte, na festa, poderia ter variado também. Ó. Você poderia ter o nas festas. Né? Basta as pessoas terem lá ido a mais de uma festa. Num fim de semana, numa mesma noite. Né? Basta ter ido a 2 festas. Tá claro isso? Tem gente que sai de uma, vai para outra, não é assim? Não quer deixar ninguém magoado, vai lá, né, dar as caras, dar um abracinho, né, entregar lembrancinha, né, se é aniversário, se é casamento, não é assim? Então, é essa parada que a gente tem que visualizar com relação à flexão aí nas locuções adverbiais. Esquece isso não, hein? Vamos lá para a próxima circunstância, né, que é a de intensidade. A de intensidade tem que mostrar o quê, cara? Qual é o sentido da ideia de intensidade? É de mostrar um reforço, uma intensificação, em geral, da ação verbal, né, ou de uma qualificação, isso é, de um adjetivo. Lembra que o advérbio pode ser relacionado com verbo, ou com adjetivo, ou com outro advérbio, não é assim? Aliás, está aqui dito, ó, com adjetivos. E a intensificação, não se esqueça, ela pode ser para mais, ela pode ser para menos, ou ela pode ser neutra. Quando você fala assim, ele falou de mais, ele falou de menos, aí pode ser para mais, para menos, ou ele falou mais ou menos, aí ela tenta ser neutra, né? E olha o que está no exemplo. No exemplo você tem aí, as pessoas estavam mais ou menos felizes. Ora, no mais ou menos felizes, temos justamente o que a gente já disse só de boca, né? No mais ou menos felizes, isso aqui é uma tentativa de mostrar uma intensificação qualquer. Então, isso aqui tem a ver com a circunstância da ideia de intensidade. Como tem mais de uma palavra aqui, aí você tem uma locução adverbial de intensidade. Tá claro isso? Tá beleza? Joia? Bom, aí não tem muito bicho-papão, não tem muito o que ficar massificando aí. Acho que esse exemplo é bem tranquilo. Depois, próxima circunstância, a de negação. A de negação, ela tem que, obviamente, mostrar a negação de algo, tem que negar. Em geral, uma negação aparece junto aos verbos. Você vai falar assim, como assim? Quando você fala, eu não como, eu não durmo, o não faz a negação. E está junto de quem? Como. Como é verbo. Quando você fala, eu não durmo, direito, o não está junto do durmo. Né? Normalmente é isso que acontece. E olha, por exemplo, o que rolou. No exemplo você tem aqui, as crianças nem estão mais na escola. Quando você tem aqui o nem estão, esse nem equivale ao não. E o não é um dos nossos negadores mais usados no nosso dia a dia. Então, se esse nem equivale ao não, ele é um elemento de negação. Ele traz para o texto a leitura, o sentido específico da ideia de negação, da leitura de negação. Certo? E aqui, como só tem um vocábulo, aqui você tem um advérbio de negação. Tranquilo? Certo? Beleza? Só um detalhezinho. Tinha outros advérbios nessa frase. Não estão mais. Esse mais aqui é também um advérbio, sabia? É também um advérbio. Esse aqui é que significa que é o fim do momento. Se eu estou falando que é fim do momento, ele tem a ver com a ideia de instante, tem a ver com a ideia de tempo. Então, aqui você tinha um advérbio de tempo. E vou te dizer mais, o na escola era outro elemento adverbial aqui. Porque o na escola mostra o quê? A ideia de onde as pessoas, aqui as crianças, estavam. Melhor, deixaram de estar, né? Porque elas não estão mais.
Então aqui você tem a ideia de lugar, que também é uma circunstância, só que aqui temos mais de um vocábulo. Então aqui você tinha uma locução adverbial, né, indicando aí a ideia de lugar. Certo? Tranquilo? Beleza? Molezinha, molezinha isso aí, tá? Então, vimos aí já 5 circunstâncias. E ainda tem um catatal para a gente ver, tá?